Vamos lá fazer uma revisãozinha dos conteúdos. Primeiro a gente viu a reprodução e o desenvolvimento dos animais. E o que é reprodução? Em biologia, refere-se à função através da qual os seres vivos produzem descendentes, filhos, por exemplo, dando continuidade à sua espécie. Existem duas formas de reprodução, que vai ser a assexuada e a assexuada. Na primeira, não vai haver a troca de material genético, porque só teremos um indivíduo envolvido no processo, então ele vai gerar cópias. Já na segunda, teremos sim variabilidade genética, porque vai haver a troca de material genético. Aqui nós teremos dois indivíduos envolvidos no processo. Um tipo de reprodução assexuada é a porfissão, em que se formam organismos iguais àquele que o gerou. Aqui nós temos uma planária. Essa planária originou dois indivíduos e se regenerou. Temos também o brotamento, onde um indivíduo vai gerar um broto, esse broto vai crescer, vai originar uma nova esponja, vai se prender ao substrato, ao solo, e vai crescer, podendo reiniciar esse ciclo. E a reprodução assexuada? Sexuada, tá? É aquela em que vai haver o envolvimento de gametas, ou seja, quando há a presença de células reprodutivas especializadas, as quais se juntam e dão origem a um novo ser. Ela vai acontecer tanto em vertebrados quanto em invertebrados. Essa reprodução sexuada ela pode ser por meio de fecundação cruzada e autofecundação. Na fecundação cruzada, os gametas fecundados são originados de indivíduos diferentes. Na autofecundação, os gametas que se fundem são produzidos pelo mesmo indivíduo. Um exemplo que é muito comum é a que acontece nas minhocas. Elas são hermafroditas e podem realizar tanto a fecundação cruzada quanto a autofecundação. Aqui nós temos dois indivíduos realizando a fecundação cruzada. E hermafrodita se diz respeito ao fato delas possuírem tanto o trato reprodutivo feminino quanto masculino. Essa reprodução ela pode acontecer, essa fecundação ela pode acontecer dentro do corpo da fêmea ou fora do corpo. E aí na externa, como eu já falei, ela vai acontecer fora do corpo. Geralmente os gametas eles vão ser liberados na água, como é o que acontece com os sapos, em que eles utilizam esse abraço nupcial que a gente chama para segurar a fêmea durante a cópula, e aí eles lançam os espermatozoides logo em cima dos óvulos recém-postos. Esse abraço nupcial a gente vai chamar de amplexo. Aí, recapitulando, a externa vai acontecer fora do corpo do indivíduo. Os gametas eles vão ser jogados no ambiente. E temos a interna, que a gente vai observar a junção do gameta masculino ao feminino no interior do corpo daquele que produz o gameta feminino, ou seja, da fêmea. Esse é o caso dos seres humanos e também de alguns peixes, como é o caso dos tubarões. Aqui vai haver a união entre os gametas. Essas reproduções, tanto a sexuada quanto a sexuada, elas vão ter vantagens e desvantagens. Na assexuada, a vantagem vai ser a economia de energia e ele vai gerar uma grande quantidade de descendentes. Já nas desvantagens, não vai haver variabilidade genética, porque esse indivíduo ele vai estar gerando cópias. Já na sexuada, a vantagem vai ser a variabilidade genética, porque nós teremos dois indivíduos geneticamente diferentes envolvidos no processo, e a desvantagem vai ser o gasto de energia e a vulnerabilidade.
Gasto de energia, porque esse indivíduo ele vai precisar se deslocar em busca de parceiros, e a partir do momento em que ele sai, ele fica visível a predadores, podendo virar alimento de outros animais. A gente também falou sobre o desenvolvimento dos animais, que pode acontecer dentro do ovo, dentro do corpo, ou fora do corpo e dentro de um ovo. Quando ele acontece fora do corpo e dentro de um ovo, a gente vai chamar esses animais de ovíparos. As tartarugas e as galinhas são ovíparas. Quando ele acontece dentro do corpo da mãe, mas sem estar dentro de um ovo, a gente vai chamar esses indivíduos de vivíparos. E aí nós temos como exemplo a nossa espécie, os seres humanos, e os porcos. Aí a gente tem os gatos, cachorros. E quando esse desenvolvimento ele acontece dentro do corpo da mãe e dentro de um ovo, esse indivíduo ele vai ser chamado de ovovivíparo. Aí nós temos aqui a jiboia como exemplo. Falamos também sobre metamorfose, e metamorfose é a transformação pela qual passam alguns animais que no decorrer do seu processo de desenvolvimento resulta numa forma e numa estrutura completamente diferentes das iniciais. E aqui nós temos um exemplo bem comum e bem presente no nosso cotidiano, os sapos, que inicialmente eles passam pela fase de girino, que aqui a gente chama de cabeça de prego, e ao final o sapo adulto ele é completamente diferente da sua versão inicial. Nos insetos, essa metamorfose ela pode ser completa ou incompleta. Na completa, as mudanças elas são claramente visíveis, uma vez que o estágio imaturo inicial é completamente diferente do adulto. Que nós temos a metamorfose da borboleta, em que a fase inicial é completamente diferente da adulta. E na incompleta, as mudanças são graduais e a gente quase não percebe. As formas jovens, elas são bem parecidas com a forma adulta. E temos também os indivíduos que não passam por metamorfose, onde a forma jovem é idêntica à forma adulta. Falamos também sobre cuidado parental, que é todo comportamento materno ou paterno de cuidado com a prole até que ela alcance a independência física. Esse cuidado parental ele vai ser muito importante para a sobrevivência da prole, ou seja, para a sobrevivência dos filhos, e vai garantir o sucesso reprodutivo da espécie. É um comportamento que aparece tanto em invertebrados quanto em vertebrados, e aí nós temos como exemplo de vertebrados esse peixe aqui, o Opistognathus aurifrons, e a andorinha Tachineta leucorrhoa. Algumas espécies não apresentam cuidado parental, e aí como é que elas garantem a sobrevivência da prole? Elas vão colocar um grande número de ovos, a fim de que, ao final, a chegar à fase adulta, pelo menos, por exemplo, de 100 indivíduos, pelo menos 3 indivíduos consigam chegar à fase adulta e se reproduzir. Ou seja, a taxa de sobrevivência aqui é muito pequena. Falamos sobre a reprodução das bactérias e os protozoários. As bactérias elas são unicelulares, ou seja, apresentam uma célula, são procariontes, não tem núcleo, o material genético ele fica disperso no citoplasma. Elas se reproduzem apenas por meio de reprodução assexuada e são autotróficas, ou seja, produzem o próprio alimento. Elas vão se reproduzir por meio de fissão, e a gente já viu que não há variabilidade genética, porque os indivíduos gerados são idênticos ao indivíduo inicial. E elas vão se reproduzir por recombinação genética, por meio de conjugação, transformação ou transdução. É importante lembrar que essa recombinação genética também é uma forma de reprodução assexuada.
A gente falou sobre as superbactérias e eu até dei o exemplo das pessoas quando estão gripadas tomarem antibióticos, que são remédios para tratar doenças causadas por bactérias, e a gripe ela é causada por um vírus, então não faz o menor sentido. Você só vai estar gerando superbactérias e não vai estar tratando a gripe. Falamos também sobre os protozoários, que são unicelulares. Essa é uma semelhança com as bactérias. E aqui eles já vão ser eucariotos, ou seja, o DNA vai estar guardadinho dentro de um núcleo, ao contrário das bactérias, que não possuem núcleo, e o DNA fica disperso no citoplasma da célula. E aqui eles são heterótrofos, ou seja, não têm a capacidade de produzir o próprio alimento. A gente falou que eles são classificados quanto à sua forma, que diz muito sobre a sua locomoção. E quanto à reprodução, eles se reproduzem por fissão ou cisparidade, que é quando um indivíduo origina dois geneticamente idênticos. Fissão, que é partir ao meio, por exemplo. E aqui já vai ter a forma de reprodução sexuada, que vai ser por conjugação. Lá nas bactérias, a gente não considera a conjugação como uma forma de reprodução sexuada, mas aqui sim. E aí os indivíduos dois vão fazer mitose, produzir micronúcleos, e aí vão se juntar, formar uma ponte citoplasmática, através da qual vão trocar micronúcleos. Após essa troca, eles se separam e dentro de cada um, os micronúcleos se multiplicam. Em seguida, vai ocorrer a fusão dos micronúcleos originais com os recebidos do parceiro. Vocês lembram que lá nas bactérias, no lugar dessa troca de micronúcleos, a bactéria positiva, ela transferia o seu DNA circular, o seu plasmídio, para a bactéria negativa. E aí algumas pessoas gostam de denominar de bactéria macho e bactéria fêmea, só mesmo para facilitar. Aqui não, aqui a gente vai trocar micronúcleos. E essa forma de reprodução de conjugação, aqui nos protozoários, ela é considerada sexuada.